Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, versos 3. A partir desse texto, eu queria pensar sobre o mistério do novo nascimento. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3, verso 3. Se tiver com algum problema com o microfone, a gente modifica aqui. A intenção foi ajudar, mas está com algum problema. Repetindo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Palavra de Jesus. Essa é uma das passagens mais importantes do Novo Testamento, porque ela contém uma afirmação muito firme e séria. Se você prestar atenção nessas palavras, você vai observar a seriedade delas. Quem disse isso não foi qualquer pessoa, foi o Deus homem. Jesus, em diálogo com um homem chamado Nicodemos, que era um mestre da lei, possivelmente membro do Sinédrio, a mais alta corte do judaísmo, ele faz essa afirmação em diálogo com aquele homem registrado nesse mesmo capítulo que nós lemos, o verso 3. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. O que nós vimos ainda há pouco, esses batismos, nós testemunhamos o batismo de alguns irmãos, algumas coisas precisamos ter ditas sobre o batismo para que nós possamos olhar para o batismo da perspectiva cristã. O batismo é um rito de iniciação, é por meio dele que nós damos entrada na vida cristã, na igreja cristã. O batismo é uma ordenança de Jesus, não é uma invenção da igreja, foi o Senhor quem ordenou o batismo, né? Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E embora o batismo não tenha o poder de salvar, essas águas não são mágicas. O batismo tem o seu valor porque ele aponta para uma experiência singular e irrepetível na vida do salvo, que é a regeneração, o novo nascimento. O batismo é uma espécie de ilustração, uma dramatização externa, pública, visível, de algo que aconteceu no coração da pessoa, na parte mais íntima do ser, que é o novo nascimento. E é sobre esse novo nascimento que o batismo ilustra que Jesus está falando. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Isso é tão interessante que houve um homem chamado Benjamin Franklin, um notável estadista. Ele recebia muitas cartas do mundo inteiro. Ele foi um estadista, um político, um inventor, um cientista, e tinha essa habilidade de manter esse diálogo com várias personalidades do mundo. E um dia ele recebeu uma carta muito especial de um dos grandes pregadores da igreja cristã, um homem chamado George Whitefield. E essa carta contém algo muito precioso, que eu queria ler apenas um extrato, para que você pudesse perceber como o novo nascimento é importante. O Benjamin Franklin estava crescendo em muitas áreas, e ele recebe então uma carta, eu diria, vinda do céu, intimando ele a refletir sobre aquilo que Jesus estava falando sobre esse assunto com Nicodemos. O conteúdo da carta diz assim, um extrato dela. Vejo que estás cada vez mais famoso no mundo erudito, assim como fizeste tamanho progresso na investigação dos mistérios da eletricidade, venho instar com humildade que atentes diligentemente para o mistério do novo nascimento. Trata-se de um estudo de suma importância e interesse que, quando dominado, o recompensará ricamente por seus esforços. A linguagem que o George Whitefield usa aqui é muito interessante. Mistério do novo nascimento. Por que é um mistério? Porque ninguém pode colocar sobre a mesa e pesquisar. Não é um objeto que você coloca sobre a mesa e faz uma investigação, é um mistério. Porque é algo que acontece na pessoa, na parte mais íntima do seu ser. Essa regeneração. Todo homem que vê este mundo, todo ser humano, nasce com um coração de pedra, escravizado pelo pecado, dominado pelo príncipe deste mundo, dominado por suas próprias paixões pecaminosas, de modo que o coração natural do homem precisa não de uma reforma,
não de um retoque, mas de uma completa mudança. E essa mudança só Deus pode fazer. Esse novo nascimento é uma linguagem que na teologia é chamada de regeneração. E o que significa isso? A regeneração é a obra do Espírito Santo naqueles que estão espiritualmente mortos. O Espírito recria no coração humano, vivificando da morte espiritual para uma vida espiritual. Pessoas regeneradas são novas criaturas. Ou como disse Paulo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Inclusive, no contexto da fé cristã, a denominação batista, nós cremos que o batismo é esse ato de morte para o mundo e reviver para Deus. Morre para o mundo e revive para Deus. Eu queria que sua atenção para partilhar com os irmãos, com os amigos aqui presentes, algumas verdades sobre esse novo nascimento. Vejamos. Primeiro, o novo nascimento é a regeneração espiritual do coração humano. O homem precisa de um novo coração. Nós vemos num país como o nosso tantos problemas políticos, sociais, econômicos, são problemas reais que devem ser enfrentados, mas o que é interessante notar é que boa parte da população brasileira ignora o principal problema. O problema do homem não está fora dele, mas dentro dele. E Jesus, conversando com um grupo de religiosos que frequentavam igrejas, as igrejas do seu tempo, as sinagogas, o templo, Jesus disse, olha, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E esse é o grande problema. O homem nasceu nessa condição. E se ele não receber essa libertação que vem dos céus, esse novo coração, ele continuará escravizado. Ele precisa de um novo coração, de uma regeneração. Nesse mesmo texto de João capítulo 3, nesse diálogo com Nicodemos, Jesus disse assim, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido de Deus. Jesus compara essa obra espiritual, invisível, que acontece no íntimo da pessoa, ao vento. Você vê o vento circulando. Ainda há pouco o vento derrubou um papel aqui. Não foi uma mão, foi o vento. O vento está circulando, você não vê. Onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Ele está falando sobre esse mistério do novo nascimento, que acontece no mais íntimo do coração das pessoas. Em outro momento da história, narrativa do Evangelho, Jesus curou um homem cego de nascença. E as pessoas, os vizinhos, ficaram impressionados, porque conheciam aquele rapaz. Desde o seu nascimento ele era cego. E de repente ele chega no bairro vendo, conversando com as pessoas, e todos ficam impressionados. Como isso foi possível? E aí levaram aquele rapaz, que agora estava enxergando, aos fariseus, aos líderes religiosos, para interrogá-lo, quem fez essa obra em você e como isso aconteceu? E o diálogo é bem interessante, porque o texto diz assim, lá em João 9, respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. O homem está dando testemunho do que aconteceu com ele. Eu me encontrei com um homem chamado Jesus, ele fez lodo, com a própria saliva, untou-me os olhos e falou, lava no tanque de Siloé. Eu fiz o que ele mandou e eu estou enxergando. E aí começa então o interrogatório, mas não é possível que isso tenha acontecido. Foi o que aconteceu. E aí no verso 11 ele diz algo extraordinário. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Essa é a experiência de toda pessoa que de fato nasceu de novo. Eu era cego e agora vejo. Ninguém pode explicar pormenorizadamente como isso aconteceu, mas o fato é, eu sou uma nova pessoa. Quantos membros da igreja aqui, e em outros lugares do mundo, na história da igreja cristã, podem dar esse testemunho? A última coisa que eu imaginava na vida era ser um cristão, ou ser, como dizem alguns pejorativamente, um crente, um Bíblia, frequentar a igreja. Mas alguma coisa aconteceu. A pregação do Evangelho transformou o coração, e esse indivíduo agora, nós todos, que de fato passamos por essa experiência, nós podemos dizer como esse cego, uma coisa eu sei, eu era cego, e agora vejo. É uma experiência espiritual, mística, porque não é visível, e que é operada no mais íntimo do coração. Segunda verdade sobre esta operação, o Espírito Santo é o agente que realiza o milagre do novo nascimento. Não é a persuasão de quem prega, não depende de técnicas humanas, não é ler uma cartilha teológica, é uma operação que somente Deus pode fazer.
quando o profeta Jeremias disse para o povo de Israel: pode o etíope mudar a cor da pele? Alguém pode mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo remover as manchas da sua pele? Não. Assim sois vós. Estando acostumados a fazer o mal, podeis fazer o bem? Ou seja, só mesmo o poder do alto pode transformar o coração do ser humano. E o agente desta obra miraculosa é o Espírito Santo de Deus. E o verso de Tito, capítulo 3, o verso 5, diz assim, palavras do apóstolo Paulo: segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, como? Mediante o lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo. Ele usa essa mesma linguagem. Observe que a Bíblia está toda em harmonia, todas as suas partes sem contradição. Paulo está dizendo que foi pela misericórdia de Deus que ele usou o seu Espírito para renovar. Ele usa essa linguagem de lavar, de renovar o coração pela ação do Santo Espírito de Deus. O Espírito Santo foi dado, diz a Escritura, com essa missão, entre outras, de trabalhar no coração do ser humano. Jesus disse, antes da sua assunção aos céus: quando eu for, não vos deixarei órfão, enviarei aquele que será o Consolador. E ele começa a falar sobre algumas atribuições do Espírito Santo, e uma delas é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. De modo que quando alguém confessa Jesus Cristo, Senhor e Salvador, quando alguém se submete ao batismo para a remissão de seus pecados, em arrependimento genuíno e verdadeiro, está ali alguém que de alguma maneira passou pela experiência do novo nascimento, pela obra do Espírito Santo de Deus. É impossível ao homem transformar o seu próprio coração. Impossível. Olha o que diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 3. Ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo aqui é que ninguém pode confessar de fato o senhorio de Cristo, não apenas acreditar em Jesus, mas reconhecê-lo como Senhor, submeter a vida a Cristo, se não for uma obra do Espírito Santo. Muita gente crê em Jesus, no sentido de acreditar nele, muita gente acha bonita as palavras do Evangelho, acham bonitas as palavras do Evangelho, mas vivem, repito, como se fossem senhoras e senhores de si mesmos. O cristão, aquele que segue a Cristo, discípulo, é alguém que foi trabalhado pelo Espírito, que agora reconhece que somente Jesus é Senhor da sua vida. A regeneração tem uma sutil diferença com a conversão. Deixa eu pontuar rapidamente para a nossa edificação. Regeneração é um ato de Deus, enquanto a conversão é um ato do homem. Que sentido? É Deus quem transforma o coração, é uma obra prévia. Primeiro Deus muda o coração, e esse coração transformado, agora sim, é capaz de converter-se, mudar a direção. Essas pessoas todas foram batizadas hoje, estavam numa direção. Converter-se é mudar de direção, e esta mudança só é possível, primeiro, se houver este milagre do novo nascimento, que só Deus pode operar. A regeneração é uma obra do Espírito que ocorre de modo instantâneo e completo. A conversão é voltar-se em arrependimento e fé. Por isso é mais um processo do que um evento. A regeneração não acontece todo dia. É errado dizer assim, fulano está se regenerando. É uma linguagem para dizer assim, está mudando. Mas, de modo bíblico, o pensamento cristão, a teologia cristã aponta que a regeneração é um ato único que acontece uma só vez. A conversão é todo dia. Todo dia a gente tem que mudar de um caminho errado para um caminho certo. Arrependimento contínuo. E deixar aquilo que desagrada a Deus para viver em conformidade com a sua palavra. Uma terceira grande verdade sobre esse mistério do novo nascimento. A palavra de Deus é um instrumento do Espírito Santo para realizar o milagre do novo nascimento. Razão pela qual todas as pessoas que passaram por essa experiência, de alguma maneira, ouviram a pregação do Evangelho. Não necessariamente uma pregação expositiva, um sermão clássico no ambiente de uma igreja, a maioria sim, mas algumas pessoas não. Ouviram o Evangelho por meio de um testemunho pessoal, alguém falando de Cristo, leram uma porção da Bíblia, leram uma porção de algum texto contendo uma síntese do que é o Evangelho, mas de alguma maneira a palavra de Deus, a palavra viva, ela foi no coração e o transformou.
É a palavra de Deus, esse bisturi, através do qual o Espírito Santo faz a cirurgia, tira o coração de pedra e coloca um novo coração. 1 Pedro 1,23, ele diz assim: fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível. Qual foi o instrumento? Por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Está aqui o apóstolo Pedro dizendo: vocês foram regenerados, vocês nasceram de novo. Lembram-se daquilo que Jesus disse a Nicodemos? Essa operação, esse novo nascimento, vocês passaram. E Pedro está se dirigindo a quem? Aos cristãos, a uma igreja, ou na verdade aqui a primeira carta, a um conjunto de igrejas. E Pedro está dizendo: vocês foram regenerados. Não de uma semente perecível, não foi um método humano, não foi algo deste mundo, mas de semente imperecível, por meio da palavra. Essa palavra é viva e operosa, razão pela qual a pregação da palavra tem sempre que ter a primazia na nossa vida, porque ela que nos salva, e ela que nos mantém no Evangelho, ela que nutre a nossa fé. Nessa mesma direção, Tiago diz assim: segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Segundo o seu querer. Nós não nascemos da vontade do homem, nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, disse João no prólogo, mas da vontade de Deus. É a soberania divina operando misteriosamente no coração, onde há pedra, onde há um coração refratário, insensível, duro, agora transformando esse coração e dando um novo coração, uma linguagem para dizer assim, que a natureza foi mudada, completamente transformada. Louvado seja Deus por isso. E mais, o novo nascimento é um presente da livre e soberana graça de Deus. Alguém aqui merece alguma coisa de bom da parte do Deus Santo? Não somos nós todos transgressores da lei? Não somos todos nós, segundo a Escritura, indignos em nós mesmos de merecer alguma coisa, alguma dádiva desse Deus gracioso? Mas a despeito de quem nós somos, Deus decidiu nos salvar. Não é uma dívida que Deus paga para conosco, é graça. Graça significa presente a quem não merece, amor aos que não são dignos de serem amados. Tiago, ou melhor, Tito, diz assim, palavras de Paulo: mas quando da parte de Deus, olha de onde vem a salvação, da parte de Deus, quem é Deus? Nosso Salvador. Se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. E por que se manifestaram essa bondade e amor? Não por causa de atos de justiça praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Leiam, meditem, percebam aqui a linguagem que ele usa, toda ela atribuindo a salvação a quem, gente? A Deus. Devido à sua misericórdia, diz o texto, e ele de fato é misericordioso e gracioso. Se hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus, isso se dá fundamentalmente pela sua misericórdia, graça e bondade. Não há nenhum toque de justiça própria, nem obras humanas na salvação, ela toda vem do Senhor, uma operação monergística, é uma obra de um só, é obra que Deus opera graciosamente. Alguém disse assim: a regeneração é monergista, isto é, obra inteiramente de Deus Espírito Santo. A regeneração é a obra que Deus faz previamente no coração, mudando os impulsos do coração, levando-os na direção de Cristo, Senhor e Salvador. Esta obra que o Senhor faz previamente no coração do ser humano. Agora, essa obra de regeneração vem acompanhada de alguns sinais. E esse é o quinto e último ponto. A nova vida é uma evidência do novo nascimento. Como é que eu sei, como pastor acompanhando esses irmãos que foram batizados, como é que nós podemos identificar se uma pessoa já foi salva ou ainda não é salva? Se já passou pelo novo nascimento ou ainda não passou pelo novo nascimento? Pelos frutos. Quem disse assim? Pelos frutos conhecereis a árvore. Jesus, são os frutos. Se você vai a um laranjal, o que é que você espera lá? Laranja. Os frutos revelam a identidade daquela árvore. Observe que está escrito em duas porções da Bíblia, em Coríntios e em Romanos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é.
andemos nós em novidade de vida, disse o apóstolo Paulo. A marca distintiva de alguém que nasceu de novo é que a vida foi transformada. E quando eu estou falando de vida transformada, não estou falando que o indivíduo agora é moralmente perfeito, sem falhas, sem dificuldades, não. Mas um começo, um start foi dado. De modo que o que foi dito no livro de Provérbios sobre o justo se aplica ao crente. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Todo dia e o dia todo nós devemos ser moldados por essa palavra para sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. E esta salvação, este novo nascimento, tem algumas características. Ele apresenta alguns frutos. Vejamos. Primeiro, o salvo tem prazer na palavra de Deus. Isso é o que muda de imediato. Se alguém não ama a palavra de Deus, deve perguntar a si mesmo se é nascido de Deus. A primeira característica é esta: desejo de conhecer a Deus. E Deus se revela onde? Na sua palavra. De modo que a Bíblia passa a ser não apenas uma literatura qualquer, mas a própria palavra viva, onde a nossa fé é nutrida diariamente. De modo que nós damos valor então à Escritura. A Bíblia diz que o justo tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Se há cristãos aqui que não têm sede e fome da palavra de Deus, uma verdade de duas está acontecendo com você. Ou você não é nascido de Deus, ou você está adoecido. Porque quem é nascido de Deus tem fome, tem prazer na palavra de Deus. Essa é uma característica essencial. E mais, o salvo tem vida de oração com Deus. Ele mantém essa vida de oração. Orar é falar com Deus. Se nós não temos uma vida regular de oração, fica sob suspeição a nossa verdadeira identidade. A marca distintiva do crente é que ele tem prazer na palavra e também o coração aberto para ouvir e falar com Deus em oração. E mais, o salvo tem conduta exemplar diante de Deus e dos homens. Tiago diz que uma fonte salgada não pode jorrar água doce. Razão pela qual o bom testemunho revela quem nós somos. Então, vocês que foram batizados hoje, vocês precisam ser cartas vivas no bairro, na família, no trabalho, mostrando ao mundo que o Evangelho não é uma religião. O Evangelho é o poder de Deus que transformou o coração e continua essa obra. Ele vai completá-la até o dia de Cristo. O bom testemunho na palavra, no trato, no modo como nós nos dirigimos às pessoas, no modo como nos relacionamos com as pessoas. Honestidade, integridade, caráter, santidade diante de Deus e dos homens. Isso sim é sinal evidente de uma novidade de vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O passado não deixa de existir. O que acontece é que o passado não conta mais contra nós, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E mais, o salvo adora a Deus na beleza da sua santidade. Esse é o propósito principal pelo qual o homem existe, adorar a Deus. E todo ser humano é um adorador. O ponto é que, por causa do pecado, o homem adora a si mesmo, adora a criatura, adora os ídolos que ele forja, mas quando alguém tem um coração transformado pelo Evangelho, pela palavra de Deus, ele passa a adorar a Deus, que criou os céus e a terra, o Deus único, cuja beleza e glória nos fascina, e o nosso desejo é servi-lo com excelência, com alegria, e contemplar, como diz o salmista, adorá-lo na beleza da sua santidade. E mais, o salvo mantém comunhão com o povo de Deus. Que coisa estranha é essa no nosso meio? Que coisa pavorosa no meio da igreja evangélica brasileira? Aqueles que querem servir a Cristo fora da igreja. Servir a Cristo ou dizer que temem e confiam em Deus, longe da comunhão dos santos, como diz Paulo. Isso é um completo absurdo. Não pode ter a Cristo como Senhor quem não tem igreja, como um conjunto de irmãos e irmãs. O salvo, ele nunca está sozinho. Ele é salvo para fazer parte de um corpo, e o corpo é a igreja de Cristo. Com todas as suas fraquezas, com todas as suas debilidades, somos a igreja de Deus. E via de regra, aqueles que se apresentam de alguma maneira resistentes a congregar, a partilhar a fé uns com os outros, via de regra, têm problemas no coração, que precisam ser tratados. Mas a característica, entre outras, de um salvo é que ele mantém comunhão com o povo de Deus. Vocês estão sendo integrados ao corpo de Cristo. E de um modo mais específico a esta igreja local, que há 54 anos aqui está.
Então congreguem, sejam membros, participem da vida da igreja. Não há coisa melhor do que nós estarmos juntos em comunhão diante de Deus. E caminhando ainda mais 2 pontos, o salvo é diligente na obra do Senhor. Nós somos salvos para servir, gente. Nós não somos salvos para ficar simplesmente vivendo a vida como se estivéssemos, ou como se fôssemos, melhor dizendo, espectadores. Se você é salvo, sua vocação é servir. Com o quê? Com os seus dons, com os seus talentos, com o seu tempo, com os seus recursos. De modo que vocês que foram batizados hoje, vocês devem continuar servindo ao Senhor. Onde? Em todo lugar. No trabalho onde vocês estão inseridos e no contexto da fé, com os dons e talentos que Deus tem dado a vocês. O salvo, ele é diligente na obra do Senhor. E por fim, o salvo é alguém que tem amor por Deus e alegria em Cristo. Se você lê com atenção, ontem mesmo eu fiz a leitura da 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, e Paulo deixa muito claro naquela carta, entre outros textos, que essas são as 2 marcas distintivas: amor por Deus e alegria em Cristo. Nosso amor pelo Senhor é deficiente, mas ele existe e vai crescendo a cada dia, até um dia em que nós o amaremos de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. Mas esse amor só será perfeito na eternidade se ele já existe agora. E amor por Deus vem acompanhado de quê? Do desejo de agradá-lo. Nós não agradamos a Deus para ser salvos. Porque somos salvos, nós buscamos viver em obediência a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o manifestarei a Ele. E a alegria em Cristo. Hoje é um dia de festa, irmãos. É um dia de alegria. Eles estavam nervosos no dia que professaram a fé aqui na Assembleia da Igreja. E hoje também. É normal falar em público, estar em público. É um momento que há certa tensão. Mas eu tenho certeza, em conversa com ele, e vocês todos, nós todos podemos testemunhar, que alegria é servir a Cristo. Que privilégio servir aquele que nos amou e por nós quis morrer. Meu desejo é que vocês continuem amando o Senhor e servindo ao Senhor com alegria. Como disse Pedro, nós não o vemos agora, mas cremos nele. Nós o amamos, apesar de não vê-lo. E um dia nós veremos, como disse João, face a face, aquele que nos amou e por nós quis morrer. Essa palavra de novo nascimento, essa promessa, estava presente em todo o Antigo Testamento. E um dos profetas que falou com segurança sobre isso, entre outros, Ezequiel, Jeremias, na mesma linha disseram assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Há uma mudança no mais íntimo do coração do homem. Quantos aqui já nasceram de novo? Quantos aqui já passaram por essa experiência? Eu tive a minha vida transformada pelo Evangelho. Talvez você esteja aqui hoje assistindo o batismo de um parente, de um amigo. Não saia daqui sem considerar essa pergunta, porque tem implicações eternas. Ouçam as palavras de Jesus: se alguém não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. É preciso clamar: Senhor, muda o meu coração, me dá essa nova natureza. Eu encerro lendo 2 textos de um pregador brilhante, um mestre da igreja cristã chamado John Wesley. Ele disse assim: uma pessoa pode ir à igreja 2 vezes por dia, participar da ceia do Senhor todos os domingos, orar em particular o máximo que puder, assistir a todos os cultos e ouvir muitos sermões, ler todos os livros que existem sobre Cristo, mas ainda assim tem de nascer de novo. Quanta gente confunde a religião com o novo nascimento. Prática religiosa não é a mesma coisa que um coração transformado pelo Evangelho. E ele prossegue dizendo, fazendo uma oração, que eu peço que seja a sua oração: Senhor, além de todas as bênçãos que me dás, dá-me mais esta, que eu possa nascer de novo. Nega-me tudo o que quiseres, menos isto, que eu possa nascer do alto. Priva-me de tudo o que parecer bem, meu bom nome, meus bens, meus amigos e até da saúde. Mas dá-me o privilégio de nascer do Espírito, que eu possa ter contado entre os filhos de Deus. Que você possa ser contado entre os filhos de Deus, para que essa alegria possa ser perfeita na eternidade, quando todos nós um dia estivermos presentes
na grande reunião, naquela multidão incontável de todos os remidos das tribos, línguas e nações do mundo inteiro, em pé diante do Cordeiro, celebrando a grande salvação que procede do Senhor. Louvado seja o seu nome. Fiquemos em pé, nós vamos ter uma palavra de oração. Vamos todos falar com Deus, agradecendo ao Senhor pela salvação ministrada às nossas vidas. E esse é o momento também de pedir a Deus, se você não tem essa certeza em seu coração, fala: Deus, muda a minha vida. Dá-me a alegria de passar por essa experiência do novo nascimento. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te damos graças, porque a salvação vem do Senhor. Por graça, misericórdia, bondade e grande amor, o Senhor não permitiu que continuássemos vivendo com o coração endurecido, com o coração de pedra. Te louvamos pelo teu Santo Espírito, que através da tua palavra mudou o nosso coração. E hoje nós buscamos viver em novidade de vida, vivendo em conformidade com a tua palavra. O Senhor sabe que todos nós temos fraquezas, limitações, em nossa jornada por vezes tropeçamos, mas a boa notícia é que nós não somos salvos pelo que fazemos ou deixamos de fazer. A nossa salvação foi concluída no Calvário, pelo derramamento do sangue do teu Cordeiro em nosso favor. E nós cremos na suficiência do Evangelho, e que esta crença em Jesus Cristo, essa confiança nele, possa vir acompanhada de frutos que glorifiquem a ti, Senhor. Ajuda-nos a ter essa convicção verdadeira. Livra-nos do auto-engano, que as marcas, os frutos do verdadeiro novo nascimento, que as marcas da regeneração do coração estejam presentes em nossa vida, Senhor. Que haja alegria em Cristo, amor pelo Senhor, que haja prazer na tua palavra, que haja alegria em estar diante do Senhor em oração, que haja contentamento em congregar, alegria em estar na comunhão do corpo de Cristo, Senhor. Ó Deus, abençoa esta igreja, que ela continue sendo uma agência do teu reino no decurso dos anos, a pregar tão somente o Evangelho de nosso bendito Senhor Jesus. Oramos agradecidos por esses irmãos que foram batizados, Senhor. Nosso desejo é que eles permaneçam na fé, que eles possam frutificar, que eles possam mostrar aos amigos, aos familiares, àqueles com os quais eles convivem, que o Evangelho é de fato o poder de Deus. Guarda-os, Senhor, preserva-os, livra-os do mal e do maligno. E que em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, todos nós possamos nos alegrar, porque a salvação vem do Senhor, louvado seja o seu nome. Em nome de Cristo, amém. Vocês podem tomar assento? Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia